Boa tarde, então, a todos. Hoje, dia 13 de dezembro de 2021. Temos, então, agora uma defesa de estágio curricular supervisionado, feito pela acadêmica Bianca Menegon Bosa, aluna do curso de Engenharia Agronômica do campus Santa Rosa do Sul. O estágio foi realizado na Cicobi Credisulca, no município de Meleiro, em Santa Catarina, do dia 20 de setembro de 2021 até dia 10 de dezembro desse corrente ano. Então, a partir de agora, Bianca, a palavra é tua para fazeres aí, para que possas fazer aí a apresentação. E já inicialmente quero agradecer a presença da Coordenação Geral de Extensão, pela pessoa da Johanna, e também pela banca examinadora, composta pela professora Daiane Luiza Nunes e professor Carlos Antônio Krause, aos quais agradeço muito por ter aceito o convite e por estarem, então, participando desta defesa. A partir de agora, então, Bianca, tens aí em torno de 25 minutos para fazeres aí a tua apresentação deste teu estágio. Certo, obrigada. Boa tarde a todos, então. Como já apresentado pelo professor Nestor, eu sou Bianca Menegon Bosa, acadêmica do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul, e vou iniciar a apresentação do meu estágio curricular supervisionado. O meu estágio ele foi realizado na Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sul-Catarinense Cicobi Credisulca, no período de 20 de setembro de 2021 a 10 de dezembro de 2021, no setor de crédito rural da agência de Meleiro. O crédito rural ele é um financiamento destinado a produtores rurais para utilização em atividades do ramo agropecuário. O objetivo geral do meu estágio foi desenvolver atitudes e hábitos profissionais, bem como adquirir, exercitar e aplicar conhecimentos técnicos na área de crédito rural. Os objetivos específicos foram buscar na literatura especializada os fundamentos teóricos para o desenvolvimento de operações de crédito rural, empregar os conhecimentos teóricos nas atividades que foram realizadas durante o estágio, compreender a atuação da instituição financeira para o ramo agropecuário e proporcionar desenvolvimento para este setor, e reunir as informações e conhecimentos adquiridos ao longo do curso e também durante a realização do estágio para a elaboração do relatório de estágio. Descrição da empresa, histórico. Bom, o senhor Romanin D'Agostin, ele estava descontente com as dificuldades encontradas pelos produtores rurais para contratação de crédito rural e também a falta de apoio dos bancos existentes na região sul de Santa Catarina. Então, ele decidiu liderar um grupo de agricultores para constituir uma cooperativa de crédito. Em 1º de março de 1986, eles deram início a esse sonho com a Assembleia Geral de Constituição de Cooperativa de Crédito Rural Sul-Catarinense. E após 3 anos, em 23 de setembro de 1989, foi autorizada pelo Banco Central do Brasil a abertura e o funcionamento da Credisulca. Mais tarde, em 28 de janeiro de 1994, inaugurava-se a primeira sede própria no município de Turvo. No decorrer dos anos, o seu funcionamento foi estendido para diversos outros municípios, do litoral de Santa Catarina ao litoral norte do Rio Grande do Sul. Infraestrutura física atual. Atualmente, então, a cooperativa ela é filiada ao Sistema Cooperativo de Crédito do Brasil, Cicobi, e o Cicobi Credisulca também faz parte do Banco Cooperativo do Brasil, Bancob. Atualmente conta com 28 agências espalhadas pelos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Atividades desenvolvidas pela empresa. A empresa, então, ela atua no ramo financeiro, com produtos e serviços bancários aos seus associados. Mas o foco do estágio foi no setor de crédito rural, onde a instituição opera com forte potencial. Aqui são 3 imagens. A primeira imagem do canto direito, lá em cima, é a sede administrativa do Cicobi Credisulca, localizada no município de Turvo.
e as outras duas imagens de baixo são da agência de Meleiro, onde eu realizei meu estágio. Referencial teórico, história do cooperativismo. O cooperativismo ele surgiu junto com a Revolução Industrial e destaca-se nessa época uma figura importante, que foi o Robert Owen, conhecido como o pai do cooperativismo moderno, que ainda naquela época ele começou a aplicar ideias de cooperativismo em sua própria empresa para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. A partir daí, a ideia do cooperativismo... Depois disso, depois da Revolução Industrial, em 1844, houve o surgimento da primeira cooperativa de crédito, liderada por um grupo de tecelões que criaram na Inglaterra a Sociedade dos Probos de Rochdale. A partir daí, a ideia do cooperativismo ela foi se expandindo por toda a Inglaterra e mais tarde espalhou-se para outros países. No Brasil, a primeira cooperativa surgiu em 1847, liderada por um médico francês. Mas o cooperativismo alavancou de fato no Brasil em 1932, quando foi aprovado um decreto que dava liberdade para a fundação e funcionamento de cooperativas no Brasil. E toda a história do cooperativismo ela está ligada à busca por melhores condições sociais e de trabalho. O cooperativismo ele é definido, então, como um modelo socioeconômico que une o desenvolvimento econômico e o bem-estar social. Aqueles que acreditam, que consideram o cooperativismo como um modelo socioeconômico ideal, eles consideram as cooperativas como as organizações ideais para o desenvolvimento socioeconômico do cenário em que estão inseridos. E cooperativa é definida como a sociedade de pessoas constituídas para prestar serviços aos seus associados. O cooperativismo brasileiro hoje ele atua em 7 segmentos, sendo eles agropecuário, de crédito, de trabalho, produção de bens e serviços, de saúde, de transporte, de consumo e de infraestrutura. Quanto ao cooperativismo de crédito, cooperativa de crédito é definida como uma instituição financeira que fornece serviços financeiros aos seus associados. Nessas cooperativas, os associados são donos e usuários da cooperativa, ou seja, eles utilizam dos produtos e serviços e também participam da gestão da empresa. Possuem poder de voto igualitário, independente da cota de participação. E no final de cada ano, a cooperativa repassa aos seus associados, através de uma assembleia, os resultados obtidos. Hoje, no Brasil, existem 3 tipos de cooperativa, que divide-se em cooperativas de crédito singulares, que são aquelas que atuam diretamente com os associados, cooperativas centrais de crédito, que são aquelas que prestam serviços às singulares, e confederações de cooperativas centrais ou sistema cooperativo de crédito, que podem assumir as atribuições das cooperativas centrais. Atualmente, existem no Brasil 875 cooperativas singulares, 34 cooperativas centrais, 4 confederações e 2 bancos cooperativos. Sicob Confederação. O Sicob, então, ele é uma confederação central que tem como propósito conectar as pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. Desde a sua criação, ele vem apresentando um crescimento exponencial. É a única instituição presente em 326 municípios. Atualmente, conta com 366 cooperativas singulares e 16 centrais. Entre essas singulares está o Sicob Credisulca. E entre as suas 16 cooperativas centrais, uma delas é o Sicob Central, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é o responsável pela integração entre as cooperativas singulares. Nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o Sicob está presente em mais de 91% do território, com um amplo portfólio de produtos e serviços, entre eles o crédito rural. Em março de 2021, o saldo da carteira rural de todo o Sicob em volume emprestado estava em 18,8 bilhões.
O crédito rural, ele é definido como o recurso financeiro destinado ao ramo agropecuário. Ele pode ser utilizado para custear despesas durante um ciclo produtivo, para o investimento em bens ou serviços, para comercialização ou ainda para industrialização. Antes de ser legalizado, o crédito rural ele somente podia ser operado pelo Banco do Brasil através da carteira agrícola. No entanto, em 1965, ele foi oficializado em lei pela Lei número 4.829 e passou a ser encargo do Conselho Monetário Nacional, que é o responsável pela aprovação das normas sobre esse produto. O crédito rural ele pode ser dividido conforme as suas finalidades, podendo ser crédito de custeio, investimento, comercialização ou industrialização, que eu vou descrever melhor mais para frente. O seu público-alvo abrange produtores rurais, cooperativas de produtores rurais e pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo produtor rural, desempenha atividade de pesquisa agrícola ou atividade florestal. As normas que são determinadas pelo Conselho Monetário Nacional são sistematizadas pelo Manual de Crédito Rural, MCR, que é atualizado à medida que surgem novas normativas. E neste manual estão descritas todas as informações e condições para a operação e contratação de crédito rural. Descrição das atividades desenvolvidas. Então, o meu estágio curricular supervisionado, ele foi realizado, como já citado anteriormente, na agência do Sicoob Crediçuca de Meleiro, especificamente na carteira de crédito rural, e foi supervisionado pelo engenheiro agrônomo Henrique Francisco de Moraes. O crédito rural no Sicoob, ele é definido como todo suprimento de recurso financeiro destinado para os produtores rurais da região que buscam o crédito para suas atividades agrícolas. Hoje, no Sicoob, ele é regulamentado por 4 sistemas, sendo eles o Sistema Nacional de Crédito Rural, SNCR, o Conselho Monetário Nacional, CMN, o Manual de Crédito Rural, MCR, e o Banco Central do Brasil, Bacen. Ele tem como objetivo o crédito rural, né, do Sicoob, tem como objetivo o fortalecimento do crédito como uma fonte econômica de desenvolvimento para aqueles envolvidos nessa atividade. Para a concessão do crédito, é preciso seguir algumas exigências, como, por exemplo, a idoneidade do tomador, o orçamento, plano ou projeto, a suficiência e adequação de recursos, entre outros. Os tomadores, eles são, em maioria, produtores rurais, que podem ser classificados conforme a sua receita bruta anual obtida em suas atividades e conforme a classificação é definido em quais linhas conseguimos enquadrar o produtor. As classificações podem ser pequeno produtor, aqueles com renda bruta anual de até 500 mil, médio produtor, aqueles com renda entre 500 mil e 1 centavo até 2 milhões e 400, e grande produtor, aqueles com renda de 2 milhões e 401 centavo para cima. A classificação do produtor ela é feita pela instituição financeira com base no cadastro agropecuário do mesmo. Quanto às finalidades de crédito rural? O crédito de custeio ele é definido como aquele crédito utilizado para as despesas do ciclo produtivo, desde a compra de insumos até a colheita. O custeio agrícola ele é voltado para o financiamento de produtos de origem vegetal, ou seja, sementes, insumos, defensivos, e ele é realizado no período da entre-safra, entre uma colheita e outra, podendo ser para lavouras anuais ou permanentes. Já o custeio pecuário, ele é voltado para produtos de origem animal, como rações, medicamentos, vacinas, e aí ele não tem um período pré-definido para contratação, podendo ser em qualquer época do ano. O crédito de investimento é para aquisição de itens que serão utilizados por mais de um ciclo produtivo. E aí ele divide-se em investimento fixo, que são para aqueles itens com uma durabilidade superior a 5 anos, e investimento semifixo, que são para aqueles itens com durabilidade inferior a 5 anos. Uns exemplos de investimentos mais realizados aqui no Sicoob de Meleiro
é um investimento para aquisição de imóveis rurais ou de maquinários agrícolas. O crédito de comercialização, ele é um recurso que tem como objetivo viabilizar o produtor rural ou as cooperativas de produção os recursos necessários para a comercialização dos seus produtos no mercado. Existem dois tipos de comercialização. A comercialização, financiamento especial para estocagem de produtos agropecuários, FEE, que é mais destinado para os produtores, e o financiamento para garantia de preços ao produtor, FGPP, que é mais destinado para as empresas. Os tipos visam aguardar uma melhora dos preços no mercado, aumentando a rentabilidade de produção. E uma quarta e última finalidade do crédito rural é a industrialização, que apesar de não ter sido operada durante o estágio, ela é o financiamento destinado à execução de técnicas industriais e de beneficiamento dos processos de produtos agropecuários. Quanto às fontes de recursos e linhas de crédito. A fonte de recurso, ela pode dividir-se, então, em recurso controlado, BNDES e recursos livres. Recursos controlados, ou também chamados de recursos de repasse, são aqueles recursos que provêm do governo federal. Eles já vêm com a taxa de juros e o prazo pré-estabelecido. Os recursos de BNDES são recursos que provêm do Banco BNDES. O Banco BNDES ele é um banco voltado para o desenvolvimento do Brasil como um todo, e ele executa as operações de crédito rural das cooperativas e dos bancos, que ganham uma comissão quando encaminham para o BNDES. E aí, o BNDES ele opera com as mesmas taxas e prazos dos recursos de repasse. E os recursos livres são aqueles recursos próprios da cooperativa. E aí, nestes, as condições de contratação, elas são livremente pactuadas entre a cooperativa e o associado. Então, as regras, elas são mais flexíveis e o recurso ele é distribuído para as agências conforme a demanda. Quanto às linhas de crédito, elas dividem-se em linhas de repasse, BNDES e linhas próprias da cooperativa. As linhas de repasse são o PRONAF e PRONAMP. O PRONAF é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, é uma linha do governo federal destinada aos pequenos produtores. Ela pode ser utilizada para custeio e para investimento, e como eu já falei lá atrás, as taxas e os prazos já vêm pré-estabelecidos. O custeio do PRONAF, ele permite um limite de contratação de até 250 mil por beneficiário por ano agrícola, com prazo de pagamento de até 1 ano e amortização em parcela única. Já o investimento PRONAF, o limite de contratação ele pode variar de 50 mil a 400 mil, dependendo do que está sendo financiado. E a taxa e prazo de pagamento também varia conforme o empreendimento. Já a linha de repasse PRONAMP é o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor, que é, como já fala no próprio nome, é uma linha destinada a produtores de médio porte e pode ser utilizada para as mesmas finalidades do PRONAF, para custeio e para investimento. Nessa linha, o valor limite de contratação para custeio agrícola é de até 1,5 milhão por beneficiário por ano agrícola, e o prazo de pagamento também é de até 1 ano, com amortização em parcela única. Já o investimento PRONAMP permite uma contratação de até 430 mil por beneficiário por ano agrícola. As linhas de crédito do BNDES são as mesmas que as linhas de repasse que eu citei agora anteriormente. Ele trabalha com essas mesmas linhas. Já as linhas próprias da cooperativa são aquelas linhas criadas pela própria cooperativa e somente ela possui posse de uso. As taxas e prazos são definidos pela cooperativa e por um comitê. E o limite de contratação, ele varia conforme cada associado. Atualmente, as linhas próprias disponíveis para a operação na cooperativa são custeio agrícola e pecuário livre, investimento agrícola e pecuário livre e comercialização agrícola e pecuária livre.
Quanto ao atendimento aos associados, então, para cada finalidade de operação. Bom, quando o associado chega na agência, primeiramente a gente faz uma breve entrevista com ele para definir qual é a finalidade do crédito rural, se é para um custeio, se é um investimento ou uma comercialização. Definido isso, se for um custeio ou um investimento, a gente questiona o produtor se ele tem DAP ativa, que é a declaração de aptidão ao Pronaf, para a gente ver se a gente consegue enquadrar ele nas linhas do Pronaf ou não. Feito isso, é definido em qual linha a gente consegue enquadrar o produtor, e aí a gente verifica se a gente tem recurso para operar no limite de contratação que ele deseja ou não. Depois, o próximo passo é a solicitação do cadastro agropecuário para o produtor. A gente solicita para o produtor e ele faz diretamente com o técnico dele. Aí, quando o técnico encaminha o cadastro agropecuário para nós, ele também encaminha junto todas as matrículas que o produtor possui, arrendadas e próprias, o CAR e o ITR. E aí, nós também solicitamos ao produtor alguns documentos pessoais dele e do cônjuge, se houver, e aí colocamos num sistema chamado CLCOP para atualização de cadastro. Quando o cadastro estiver atualizado, a gente vai verificar a classificação de risco do associado, que é emitida automaticamente pelo sistema, e aí nós calculamos a capacidade do associado para o valor solicitado conforme a renda que ficou cadastrada lá no sistema. A capacidade de pagamento ela é calculada em tabelas prontas, elaboradas pela própria cooperativa, para cada prazo de pagamento e para cada finalidade. Aí, estando com a capacidade de pagamento calculada, nós repassamos para o produtor até que limite nós conseguimos atendê-lo, e ele toma a decisão se quer contratar o crédito ou não. Aí, tomada a decisão, a gente eu vou filtrar agora as operações para explicar melhor para vocês como que funciona. Se a operação for uma operação de custeio, estando com o cadastro atualizado e calculada a capacidade e definido o limite de contratação, a gente solicita o projeto agropecuário para o técnico, projeto agropecuário de custeio. Enquanto o técnico faz o projeto agropecuário, a gente também já confecciona o seguro granizo juntamente com o produtor, pois todas as áreas que são custeadas, elas precisam necessariamente ter seguro granizo. Estando com o projeto em mãos e o seguro granizo efetivado, a gente lança a operação no sistema. Quando a operação está lançada no sistema, ela vai passar por todas as etapas operacionais do sistema, desde análise técnica, aprovação, até chegar na formalização. Quando ela chega na formalização, nós comunicamos o associado para ele vir até a agência para assinar a CCB. A CCB é a cédula de crédito bancário, é o documento que nós utilizamos para formalização de operações de crédito. Aí a gente contata o associado, chama ele e os avais, se tiver avais na operação, que ficaram como, possivelmente podem ter ficado como garantia. E aí, estando a CCB assinada, nós encaminhamos a proposta para liberação. E é liberada no mesmo dia na conta do associado. Se for uma operação de investimento, por exemplo, para aquisição de imóvel rural, depois do cadastro atualizado, a gente solicita também os documentos do imóvel em aquisição, matrícula atualizada, CAR, ITR, porque a gente precisa colocar essa matrícula lá nesse CLCOP para atualizar o cadastro do associado com esse bem em aquisição, porque depois lá na frente, na etapa operacional, a gente vai precisar colocar esse bem em garantia na operação, pois todo imóvel que é financiado, ele precisa ficar como garantia na operação. Estando tudo atualizado, o cadastro do associado com o bem em aquisição, nós solicitamos o projeto ao técnico novamente, um projeto de investimento para aquisição de imóvel rural daí, e estando com o projeto em mãos, a gente lança a operação no sistema, vai passar por todas aquelas etapas operacionais novamente, e aí quando chegar na formalização, além de coletar a assinatura do associado e dos avais, se tiver, nós também precisamos que a cédula de crédito bancário seja registrada em cartório. E aí passa a constar na matrícula
que aquele imóvel está em alienação fiduciária para o Banco Sicoob. Estando tudo assinado e registrado em cartório, encaminhamos a proposta para liberação. Se for um investimento para aquisição de máquinas agrícolas, primeiramente a gente pede um orçamento da revenda do maquinário que o produtor está comprando, ou um contrato de compra e venda, para o caso de compra de terceiros, para a gente analisar qual o valor que está sendo solicitado. Atualizamos o cadastro, verificamos a capacidade, o limite, depois solicitamos o projeto ao técnico. Aí, o projeto é um projeto de investimento para aquisição de maquinária agrícola. Aí é definido lá qual maquinário está sendo financiado, o ano, tudo mais. Depois, com o projeto em mãos, a gente coloca a operação no sistema novamente, passa por todas as etapas. Esse maquinário que está sendo financiado, ele pode ou não ficar em garantia. Se ele ficar em garantia na operação, quando ela estiver em formalização, que a gente for coletar a assinatura do associado, a gente precisa que seja registrado em cartório o ACCB também, pois ficou o bem em garantia. E aí, estando tudo assinado e registrado em cartório, se preciso for, a gente solicita a nota fiscal. Se o produtor está comprando de uma revenda, a gente solicita a nota fiscal diretamente para a revenda. E se for compra de um terceiro, a nota fiscal ela é confeccionada por um contador, chamada de nota fiscal avulsa. E aí, com todos esses documentos em mãos, encaminhamos a proposta para liberação. Já nas propostas de comercialização, é um pouco mais simples. A comercialização ela é operada com linhas próprias da cooperativa e não precisa de projeto para realização. Então, dessa forma, a elaboração ela é mais simples. Depois do cadastro atualizado e a capacidade de pagamento calculada, a próxima etapa é a gente identificar em qual serialista está armazenado o produto do associado que ele está comercializando. E aí, antes de iniciar a operação, é feita uma declaração de produto vinculado. Nessa declaração, consta o nome do produtor, do tomador, o nome da empresa que está armazenado o produto, o tipo de silo, a localização dos silos, o valor a ser financiado em sacas e o volume de produto em quilos. Aí essa declaração, aí também, a que safra corresponde àquele produto. E aí essa declaração ela é assinada pelo produtor e pela empresa, a empresa assina como fiel depositário, e aí precisa ser registrada firmas em cartório. Estando com essa declaração em mãos, a gente coloca a operação no sistema, sem precisar de projeto nem nada. Aí, quando a gente coloca a operação no sistema, as sacas que estão sendo comercializadas, elas podem ou não ficar como penhor na operação. Isso é definido tudo ali no momento da negociação com o associado. Se as sacas ficarem em penhor na operação, quando estiver em formalização, precisa registrar a CCB em cartório, chamada de registro de títulos. E aí, depois, a proposta é encaminhada para a liberação. Conhecimentos técnicos adquiridos. Bom, com a realização do estágio, foi possível, então, o aprimoramento de conhecimentos, funcionamento do crédito rural dentro de uma instituição e atendimento aos produtores rurais. Também obtive conhecimento sobre o sistema cooperativo do Sicoob Crediçuca, seu sistema operacional, as linhas de crédito ofertadas, seus produtos e serviços e também a funcionalidade diária de uma cooperativa de crédito. Análise das atividades desenvolvidas. Todas as atividades foram essenciais para a formação acadêmica e profissional, e foi durante o atendimento aos produtores associados que eu pude aprimorar os meus conhecimentos e as habilidades de comunicação. Aspectos positivos, limitantes e sugestões. Os aspectos positivos foram os conhecimentos adquiridos e também o bom relacionamento que eu mantive com todos os colegas durante todo esse período. Aspectos limitantes não tive, e a sugestão administrativa é só que a cooperativa continue se empenhando no atendimento aos associados e fomentando o crédito rural nos municípios. Considerações finais. Bom, o estágio, então, ele foi essencial para o desenvolvimento de técnicas e práticas profissionais, para o aprimoramento dos conhecimentos e também para contribuir para a redução dos erros que podem acontecer na prática, porque ali é o momento de a gente errar e aprender.
Era isso, muito obrigada pela atenção. Questionamentos? Ok, então, agradecemos aí e parabenizamos a apresentação da acadêmica Bianca. E já em seguida passamos aos questionamentos da banca examinadora. Temos então o professor Carlos Antônio Kraus e a professora Daiane Heloísa Nunes. Por sugestão minha, mas eu vou tomar liberdade, talvez aí, convidar então inicialmente a professora Daiane para fazer os seus questionamentos. Pode ser, professor Kraus? De acordo, perfeitamente. Beleza, então. Então, professora Daiane, estás com a palavra. Ui, eu achei que eu tinha entendido errado. Por que eu suspeitei que eu seria a primeira, hein? Então. Nestor, deixa eu tentar entrar pelo celular. Eu queria mostrar a carinha para vocês, né? A gente está falando e só vê a bolinha, né? Eu sou uma das bolinhas hoje. Tá certo. Tá, enquanto isso, Bianca, acho que você pode parar a tua apresentação, Bianca, só sair da apresentação. Certo. Parar a apresentação, isto. Isto. Está sem o áudio, professora Daiane. Ok, obrigada, então. Bom, inicialmente eu quero... Agora tá aparecendo na tela do computador também, vai entender. Quero agradecer ao convite e é uma dúvida minha sempre como que a gente conduz essa abordagem, né, com relação à parte escrita e a apresentação. Então vamos dar uma intercalada. Então assim, primeiro, Bianca, você queria fazer o estágio no Cicobi? Queria. Foi definido meio de última hora, mas queria. Depois chamou a atenção. Você mora em Meleiro? Atualmente, sim. Tá, então a minha pergunta era se você queria fazer um estágio em casa ou se você realmente escolheu o estágio no Cicobi. Ou você tinha ideia de fazer em outra realmente. área? Não, na verdade não tinha um foco, assim, sabe? Da onde queria. Aí quando surgiu a oportunidade, eu me interessei pela área, achei bem diferente. Tá, então foi uma oportunidade que apareceu para você fazer. Tá, ok. O seu supervisor foi o Henrique. O Henrique, eu tinha informação que ele estava, alguns anos atrás, em Turvo. Ele continua em Turvo? Sim, continua em Turvo. O Henrique, ele trabalha na sede administrativa. Por que eu estou perguntando? Porque você colocou como supervisor e ele conseguiu supervisionar você, dar o suporte? Como é que foi essa supervisão? Sim, é porque assim, ó, ali dentro a gente está direto em contato com o pessoal lá da sede administrativa. Na verdade, eles estão lá para prestar suporte diário para o funcionamento, para os colaboradores da agência, sabe? Então, eu estava direto em contato com o Henrique, as operações que eu realizei ali junto com o pessoal também, ele estava sempre orientando, monitorando. Tinha alguém para ser seu supervisor ali no Meleiro? Ali no Meleiro, a pessoa, assim, logo acima de mim seria a gerente, né? Ela te ajudou bastante. Porque, assim, para mim é diferente, né? Você está trabalhando em uma cidade, ao meu ver, uma pequena fatia que a gente tem do engenheiro agrônomo, né? Uma outra, como você colocou, não foram vivenciadas tanto na prática, né? Essa parte do seu estágio. Então, por isso que eu fiquei assim, o supervisor está
lá em Meleiro, por isso que eu perguntei se ele conseguiu ajudar você, mas imagino que alguém dentro da própria agência tenha ensinado você e mediado aí o teu trabalho. Sim, sim. Assim, ó, a gerente, na verdade, ela faz a gestão da agência ali, né? Mas aí tem uma outra moça que trabalha na carteira do crédito rural também, que foi com quem eu fiquei junto ali. Mas eu não sei como é que é para o entendimento de vocês, né? Mas a gente está sempre mesmo em contato com o pessoal lá da sede, sabe? Então, foi bem tranquilo essa questão da supervisão. Toda dúvida que eu tinha, eu questionava ele, que assim é feito no. Cortou, Bianca? Oi? O que você não Oi, escutou? que assim é feito no Cicobi, que você falar? Isso diariamente é assim que é feito, sabe? Quando a gente vai lançar alguma operação de crédito que surge alguma dúvida, é questionado lá para o pessoal da sede, então a gente está direto em contato com eles mesmo. Porque assim, eu tentei me colocar no seu lugar, né? Então, assim, eu vou entrar em uma agência de Cicobi, eu vou trabalhar e as dúvidas que surgem, geralmente a gente pensa em alguém que está dentro da própria agência, que a gente pode ir lá bater na porta ou alguém do lado para tirar essas dúvidas. Aí entrar em contato com alguém de uma outra agência, aí depende dessa pessoa, eu acho que fica mais difícil a pessoa poder atender você, no caso, como estagiário, tá? Não como estagiário, mas como um funcionário do Cicobi, tá bom? Por isso que eu perguntei essas duas primeiras questões. Quanto à escrita do relatório, você teve dificuldade, foi tranquilo para você escrever? O teu orientador, ele ajudou você? Ele fez lá a mediação mesmo? Olha, orienta e vai escrevendo junto. Como é que foi essa parte? Foi bem tranquilo. Na verdade, o Nestor me ajudou bastante com a parte da correção, né? E eu confesso que eu tive mais dificuldade na parte do referencial teórico, sabe? Ali onde fala do cooperativismo de fato, eu acho uma parte assim um pouco complexa. Todos os sites que eu abria e lia eram umas palavras bem diferentes que eles falam, uma coisa assim, tipo de filósofo, sabe? Eu senti bastante dificuldade ali. Mas na parte da descrição das atividades desenvolvidas foi bem tranquilo. Eu acho que já por conta de todo o suporte que o Cicobi me forneceu, sabe? O Cicobi, o Henrique e todas as pessoas que eu trabalhei junto, todo o suporte que me forneceu. E a parte escrita foi você e o professor Nestor. Ou teve mais alguém? Isso. Tá. Não, eu e o professor Nestor. O teu E Deus. relatório... Meu Deus. E Deus, é o principal. O teu relatório, ele tá muito bem escrito. Eu achei, assim, que ele tem uma visão Nossa, que bom! teórica e prática do seu estágio, por exemplo, até ali na página, eu coloquei até a página 25, foi descrito um cálculo para exemplificar a operação de comercialização. Então, eu achei que tem uma sequência lógica para delimitação nos parágrafos, né? Tanto no texto, os parágrafos, quanto os tópicos. Eu achei que foi uma leitura, para mim, foi uma leitura ela fluiu, foi uma leitura gostosa de se fazer. Então, assim, é um assunto Ai, que bom. fora da fitossanidade, da adubação que a gente está mais acostumado, no caso eu estou mais acostumada. Então, assim, para mim foi uma leitura que eu fiquei com o pé atrás no começo, olha, tudo bem, vamos lá, né? Eu sou bem curiosa, mas assim, fluiu. Tinha poucos erros, não que a gente fique procurando os erros, a gente acaba notando, né? Eu acho que só uma dificuldade, e talvez você poderia melhorar, não é uma dificuldade, mas você poderia melhorar, seria
fazer os parágrafos menores. Você queria falar tudo dentro de um parágrafo. Então, alguns espaços eu coloquei. Mas, no geral, é um relatório foi muito bom para ler. Então, porque assim, chega na mão da gente o relatório pronto, mas a gente não sabe quanto que foi do orientador e quanto que foi do orientado. Então, a gente percebe que tem alunos que têm uma dificuldade enorme para escrever, e tem alunos que escrevem super bem. Eu costumo linkar o jeito que o aluno fala, a facilidade que ele tem na comunicação com a escrita. Se a pessoa fala bem, consequentemente ela escreve bem, mas não acontece com todos. E aí você colocou dentro do final, acho que no final você colocou que esse contato melhorou a sua comunicação, suas habilidades de comunicação. Então, eu estou linkando isso à escrita do relatório. Eu sempre achei que você fala muito bem. Você tem uma dicção boa, você se expressa bem, você não usa muitas gírias. Então, tá de parabéns aí. Então, só a questão da separação dos parágrafos, das frases para dividir os parágrafos. Eu retirei o primeiro parágrafo da introdução, porque você colocou como se fosse o teu resumo completo, então não há necessidade. Aí eu tirei o primeiro parágrafo e deixei, começa lá sobre o crédito rural, e até eu fiquei com uma dúvida, talvez você colocar no início lá do crédito, você pegar mais a parte maior, que seria assim, colocar o crédito no ramo agropecuário. E aí depois você falar do crédito rural mais para os produtores, para sair lá do maior para o menor. Aí eu corrigi ali no texto para você, tá bom? Como curiosidade, é claro que para você escrever, você teve todo um trabalho, aí o professor Nestor teve um outro trabalho para orientar você, para corrigir. E quando chega o professor Krause, a professora Daiane aqui, a gente, isso aqui, tá faltando isso aqui. Poderia ficar legal, né? Ficaria interessante. Então, assim, como curiosidade, você até abordou na sua apresentação, o Robert Owen, pai do cooperativismo moderno, ele possuía uma fábrica. Aí vem a professora Daiane, se você souber, beleza. Se você não souber e quiser depois ver com o professor Nestor se seria legal ou não, se deixa quieto, ele tinha uma fábrica do quê? E outra, o nome do médico francês, que ele tinha os ideais cooperativistas, também fiquei curiosa. Qual que era o nome do médico, desse médico francês? Tá? Então, assim, mas é para agregar o teu relatório, tá? Spread, é spread que fala? Isso. Que é isso? Isso eu gostaria de saber. Tá, calma aí. Vamos por partes. Essa é a Bianca. Quanto ao Robert Owen e o médico francês, eu vou ficar te devendo. Porque eu confesso que eu não lembro de cabeça. Faz tempo que eu escrevi, mas depois eu posso te mandar, tá? Agora, quanto ao spread, é assim, spread, ele é a diferença de juros. Tá entendendo? Tá escutando? A diferença de? É a diferença de juros que você paga pelo dinheiro e o que tu recebe. Então, tipo assim, eu pago 1% para você me emprestar. Aí eu te empresto a 3%. Então, o meu spread é de 2%. Entendeu? Só que o que acontece? Nas linhas do governo federal, a gente não pode trabalhar com spread. Então, tipo, se o custeio agora, por exemplo, a taxa de juros está em 3%, o custeio agrícola Pronaf está em 3%. A gente não pode emprestar ele a 6%. A gente tem que emprestar ele a 3%. Só que no caso das nossas linhas próprias, daí sim, aí a gente pode ter esse spread, que é essa diferença, esse ganho. Não sei se ficou claro. Ficou. Por isso eu citei que as linhas de repasse, elas não permitem spread.
Uhum. Tá, legal, obrigada. Aí, como sugestão, tenta colocar uma frasezinha só explicando o que seria esse spread. Aí a Certo. fábrica e o médico francês não é importante, mas o spread é legal, é interessante, tá? Para o teu Tá bom, questão da pode lidação deixar. entendeu? A questão da curiosidade e a questão de talvez esteja faltando uma Sim, informaçãozinha ali que seja importante, ok? As sim, siglas, até fica ter um monte de siglas e a gente tem pelas recomendações para você colocar por extenso e colocar a sigla na primeira vez que aparece no texto. Por exemplo, a NAF você colocou, mas eu senti falta de algumas. Mas assim, umas 2 ou 3, tá? Então, se você puder complementar, ok? certo. Aí, essa parte, só deixa eu vou abrir o. Ali em conhecimentos técnicos adquiridos, você coloca que com a realização do estágio curricular supervisionado, pude aprimorar os conhecimentos envolvidos ao longo da formação acadêmica. Como sugestão, você poderia colocar mais especificamente das disciplinas. Por exemplo, eu estou imaginando que uma partezinha você tenha visto, pelo menos as noções de crédito rural, talvez dentro da disciplina Planejamento e Administração Rural. Então, eu coloquei ali mais especificamente da disciplina de Planejamento e Administração Rural. E acho que você fez português instrumental, né? Sim. Coloca também ali, ó, português instrumental. Por quê? Porque quando você coloca assim, ao longo da formação acadêmica, para mim ficou muito geral. Então, vamos assim, ó, os Uhum. conhecimentos técnicos adquiridos em quais disciplinas? Nessa, naquela, e no português, não esqueça do português. Ele foi retirado da matriz, né, da grade curricular, mas coloca que você teve ali essa disciplina e que você usou os conhecimentos. Formação de parágrafo, leitura de Uhum. texto, produção de texto, e até que eu acredito que tenha contribuído. Você escrever contribuiu também para a sua comunicação. Sim. Aí, e ali, nos aspectos positivos, limitantes e sugestões administrativas, você colocou que, como aspecto, entre os aspectos positivos, posso destacar os conhecimentos adquiridos neste momento na área de. Poderia ser economia rural ali? Uma grande área para colocar que você adquiriu conhecimento. Sim. Por que eu estou Acredito que perguntando sim, isso? acredito que poderia ser. Porque quando você colocou ali, ó, principalmente por se tratar de uma área não vivenciada durante a realização do curso, nossa, eu fiquei triste. Eu entendi o que você quis colocar, né? Eu tentei até puxar para um pedacinho lá da nossa disciplina lá, que é da professora Daiane, as entomologias, né? Então, assim, se fosse a carologia, né? Então, se você colocasse assim, não vivenciado, eu ia falar, mas eu dei aula disso! Então, eu fiquei assim, gente do céu, como que não vivenciou em alguma parte do curso? Eu acho que você viu. Mas, assim, Não. vivenciar, ou assim, tão vivenciada, eu acredito que não, tá? Então, assim, só colocar de uma outra forma, porque eu achei meio hostil, assim. De uma forma, colocar Se de uma você... forma mais branda. E aí vem uma pergunta, ó. Tá, você colocou não vivenciada. Você acha importante a gente trabalhar essa área no curso da agronomia? Sim, totalmente. Tá, totalmente. Totalmente. Eu Tô até, colocando. se você se Ah, sentiu assim, imagina o professor Krause, que foi quem me deu o crédito rural. Então, eu creio que ele deve estar um pouco magoado se ele entendeu assim também. não, Mas mas o que eu talvez quis dizer com essa. diferente. O que eu quis dizer com uma área não vivenciada é justamente o que você citou lá no começo da tua fala. Lembra que não é o que a gente está acostumado a ver, sabe? Entomologia, defensivos, nessa área ali, Sim. sabe?
Então, eu quis dizer que não vivenciei na prática. Então, Só para me explicar, né? Vai que... eu entendi. Eu entendi que você colocou. Não, não que eu fiquei chateada, mas assim, se eu fosse levar o pé da letra, meu Deus do céu, né? Bateu aquela coisa assim, aquele sentimento assim, aonde a gente está errando? Foi isso que eu puxei para mim, porque eu acho que muita responsabilidade nossa formar vocês como agrônomos, e a gente tenta, assim, ao máximo, levar um bom conteúdo, preparar uma boa aula, e a gente sabe da grande porcentagem da agronomia, gira em torno de fitossanidade, da adubação, a gente sabe disso, mas tem aquela pequena porcentagem de alunos que vai sair e vai trabalhar nas outras áreas. A gente tem aluno que saiu, foi trabalhar com vinhos. Qual a probabilidade de um aluno sair e trabalhar com vinho? É muito pequena, tá? Então, eu sei de um aluno que foi trabalhar com vinho. Ok. Sim. No Sicoob, aí outra pergunta, você conseguiu emprego lá? Sim. Ah, parabéns. Então, agora nós temos 3 alunos trabalhando no Sicoob. Pelo que eu sei, o Henrique, eu não sei se a Ângela ainda está, a Ângela em Araranguá, pelo menos ela estava. Da Ângela eu não agora sei, mas agora quem está trabalhando também é a Sandra. Sandra Letícia, em São João do Sul. Então, aí, não sei se vocês estão lembrados. São 3 ou 4, né? Vamos considerar que a Ângela esteja. Então, seriam 4. Então, assim, olha, já está começando a aumentar, né? E aí eu pergunto para você, vamos supor que não tenha na grade, não tenha nas disciplinas. Isso aí é todo um trâmite para poder passar, para colocar como parte da ementa. É bem trabalhoso. Eu pergunto para você, como que a gente pode trabalhar essa área dentro do Instituto Campo Santa Rosa do Sul, ou seja, enquanto Instituto Federal do nosso campus, como que a gente poderia abordar esse assunto para vocês? Considerando não só as aulas, mas tudo que a gente tem de evento, de semana da agronomia. E aí, como que você acha, passando pelo curso da agronomia, quase saindo aí como agrônoma e já entrando no Sicoob? Bianca, eu acho que você está com o Deixa eu microfone. ver se eu entendi a tua... Tava mesmo. Porque eu tava tentando pensar aqui na minha cabeça. Tu quis dizer como trabalhar essa área dentro do curso? Isso, porque assim, vamos dizer, o professor Krause vai entrar e vai falar assim, olha, não tem na grade das minhas disciplinas. Então, assim, como que a gente pode trabalhar, não só pensando na questão tem que ter uma disciplina que aborde isso, mas de outras formas, dentro da agronomia em Santa Rosa do Sul. Você tem alguma ideia de como que a gente poderia levar um pouquinho dessa vivência? Aí você está juntando a tua experiência pelos 5 anos da agronomia, mais o teu estágio, que agora você viu que, nossa, seria interessante a gente ter uma experiência dessa dentro do Instituto. Então, deixa eu formular aqui. É que, assim, o professor Krause, ele já trabalha crédito rural conosco, né? Só porque eu confesso que faz muito tempo que eu fiz a disciplina, então eu não me recordo se ele abordou os assuntos que eu vivenciei na prática. Mas, se não, eu acho que seria bem interessante estar verificando com o Sicoob, com o Banco do Brasil, com todas essas, com as cooperativas de crédito da região, principalmente aqui da nossa região, sobre as linhas de crédito, sobre o que eu falei aqui, o que é um custeio, o que é um investimento,
Eu acharia bem interessante. O que eu vi na prática no dia a dia, para mim, foi bem interessante. Acho até que foge, às vezes, um pouco assim do nosso foco lá na. Foge do foco da? Foge do foco do que a gente está acostumado a ver, sabe? A trabalhar. A gente está focado ali na soja, arroz defensivo. Foge um pouco disso, sabe? Então é uma outra área, né? Um outro pedacinho da agronomia, né? Mas bem interessante, assim, para a gente que sai para esse ramo. Então, né? A intenção era tentar mostrar para você, assim, com a bagagem que você tem, com a pequena experiência, né, que é a do estágio, que ele pôde proporcionar para você, problemas que a gente vai enfrentar no dia a dia, alguns problemas, tá? Aí, ô Nestor, você continua com a introdução à agronomia? Acho que não, né? Tá com o coordenador. Mas eu acho que uma sugestão seria chamar a Bianca para falar em uma daquelas aulas que a gente convida um palestrante de fora, convidar a Bianca para falar sobre esse assunto. Seria uma forma de mostrar uma vivência das atividades dessa área, da economia rural, do planejamento, administração rural, dentro do curso de agronomia, tá? Eu queria ver uma ideia sua, tá, o Bianca? Então, assim, ó, depois o Nestor responde aí, você vai lá falar para a Thaís. E aí, considerando que eu sou a professora Thaís, ou considerando que eu sou a sua supervisora, o Henrique, vai te ligar lá da matriz e vai falar assim, ô Bianca, a coordenadora da agronomia entrou em contato comigo, pediu um palestrante, um representante do Cicobi para falar para a turma de agronomia, lá, primeiro ano da turma de agronomia. E você vai. Por quê? Porque você tem uma excelente forma de falar, você tem uma voz muito bonita, você tem uma boa dicção, você vai falando, você não tem ecolalia, você não gagueja, você foi escolhida. Você vai para a apresentação, ok? Então, assim, ó, quando você for fazer sua apresentação, a pedido do Henrique, para apresentar lá para os alunos da agronomia, você vai fazer uma apresentação de forma que você vai ser o centro da apresentação. Porque na apresentação a gente fica prestando atenção em você. Então, hoje eu estava ouvindo você falar e simplesmente você esqueceu os seus slides ali. Você fez duas apresentações. Você fez uma nos slides e uma da Bianca. Chegou uma hora que eu fiquei perdida ali e eu, gente, o que eu faço agora? Então, assim, slides, você coloca em tópicos, diminui ali um pouquinho a fonte, coloca tópicos, imagens para linkar a tua fala. Usa o laser point, porque senão a gente viaja e, assim, conhecendo os nossos alunos, eles iam levantar um a um e iam sair da sua palestra. Porque você fez a apresentação, mas você falou muito bem, só que você não conseguiu linkar a tua apresentação à tua fala. Ele ficou meio que solto lá. Meio que solto, não, ficou solto, tá? Então, assim, vai apresentar, você é o foco, a gente vai olhar para você, presta atenção no que você está falando, e a apresentação tem que ser direcionada por você até lá com laser point, tá bom? Então, o que eu tinha para colocar era isso, talvez, aí eu pergunto, professor Krause, para o Nestor, né, talvez colocar alguma coisa ali como sugestões, não, tem que ser voltado para a empresa em si, talvez ali uma sugestão para a gente mesmo, instituto, mas é uma coisa que depois a gente pode conversar, tá bom? Agradeço novamente a participação, tá, Nestor? E muito bom o relatório. Bianca, você está falando super bem. Parabéns por ter conseguido o emprego. E espero que você tenha muito sucesso Obrigada. nessa carreira. Quando der, fala assim. Ai, obrigada.
Imagina. Muito bem, então agradecemos aí os questionamentos feitos pela professora Daiane. Eu só tenho um pequeno comentário a fazer do trabalho escrito da Bianca, né, antes de passar a palavra para o professor Krause. De fato, Daiane, a tua impressão ela foi muito correta. A Bianca ela fez a descrição do seu relatório. Né, alterei algumas coisas, sugeri algumas alterações, enfim, isso é normal. Mas, assim, diria que uns 90% do que está no relatório já veio dela, tá? Então, de fato, ela escreve bem, isso já é uma característica que eu também identifiquei durante o curso. Ela se expressa bem, e ainda bem que ela, né, segundo ela aprendeu e evoluiu também nesse aspecto no próprio estágio. Mas eu não fiz muita coisa, vou ser bem franco, e isso eu falo assim com muita positividade, não precisei fazer muita coisa no relatório. Às vezes você tem alguns relatórios que você recebe, você tem que mudar de ponta a ponta, né? Não foi o caso. Então aí eu tenho que de fato dizer isso, que da competência, né, que a Bianca teve na descrição do trabalho. Falhas sempre teremos, né, mas assim, de maneira geral eu não fiz muitas correções, poucas na verdade. Então, acho que depois a gente pode abordar mais algumas coisas. Passo ao professor Krause para fazer os seus questionamentos. Oi, pessoal, muito boa tarde. Cumprimentar de novo os colegas, professor Nestor, orientador, a Daiane, que bom revê-la aí, Daiane, de volta, e que pena, né? Estou sabendo que vamos perdê-la para outro campus, é lamentável, né, perder esse talento, mas desejo sucesso para você aí na tua caminhada. A Johanna está aí na coordenação de extensão, e Bianca, você que é a estrela dessa apresentação, né? Então, estamos fechando aqui a tua formação, então quero agradecer o convite para estar compartilhando desses conhecimentos, dessa experiência, te parabenizar e o professor Nestor pela orientação, pelo belo estágio, e principalmente pela continuidade que deu, né? E ficamos felizes quando tu está aí com a proposta de emprego, trabalhando, porque acho que ele leva bem o nome da instituição e mostra que o trabalho, assim, ó, no geral, ele tem resultado, né? No geral. Então, qualquer observação que eu vou fazer aqui, atente-se que é apenas no sentido construtivo, certo, Bianca? Na verdade, como a Daiane já explorou muito bem todo o teu trabalho, eu vou ser muito mais breve. Então, primeiro vamos esclarecer, assim, esse ponto da ementa. Acho, assim, importante, né? Esse momento das defesas aqui, eles são importantíssimos para o nosso feedback, para a gente fazer a retroalimentação, o controle da nossa atividade e a melhoria dos processos. Isso é sem dúvida. Nós temos que ouvir vocês, ter a devolutiva, e o Instituto tem que internalizar essas críticas, absorvê-las e utilizá-las da melhor forma possível para melhoria constante. É assim que deve funcionar. E aí o primeiro aspecto que eu faço uma autocrítica mesmo, nossa, porque o Instituto não faz o planejamento estratégico. Na verdade, ele faz aquele planejamento para inglês ver, né? Ele faz porque tem obrigação legal de fazer, mas nós não fazemos o planejamento estratégico do campus e não fazemos o do curso, e poderíamos fazer isso tranquilamente, não precisaria ter uma lei, né? E como não tem uma lei, a gente acaba fazendo os planejamentos, mas parciais, né? E essa parte aqui de receber todas essas devolutivas, a Daiane falou, a Bianca vai lá dar uma palestra na disciplina inicial do curso, na introdução à agronomia, beleza, a maioria dos nossos acadêmicos poderiam ver com essa riqueza de experiências e faltaria tempo na disciplina. Então, a disciplina de administração, planejamento e administração, ela está até mudando o nome, né? Agora na versão C do nosso currículo, ela adequou finalmente o nome para só administração. Ela tem lá um tópico, noções de crédito rural, e foi criada uma disciplina optativa de crédito rural, certo? E realmente, eu fui conferir, quando eu li, eu tive essa mesma impressão que a Daiane, quando eu li teu relatório, Bianca, eu fui ver lá que ano que você tinha feito aqui nos meus controles, porque apesar de eu mudar de computador, eu sempre deixo os backups, e fui ver realmente que você fez a disciplina em 2017, já faz um bom tempo, e eu estava começando ali também.
né? Eu fui aprimorando, acredito que todos nós tentamos melhorar a cada movimento, a cada dia, e a partir de 2018 só, eu comecei a trazer o pessoal do Cicobi, aí da Credija, né, que fica sediada em Jacinto Machado, para uma manhã completa, ou uma tarde completa, conforme a disciplina, de troca de experiências com eles. Eles foram sempre muito gentis, né, muito colaboradores, assim, porque não vinha uma pessoa, eles mandavam a equipe inteira. Na primeira vez veio até o presidente da Credija, né? E aí vem o presidente, o gerente de agência, vem o gerente de crédito rural, mas isso a gente só conseguiu fazer a partir de 2018, né? Implementar. Então, quem fez a disciplina a partir de 2018 teve uma experiência melhor do que a que você teve, certo, Bianca? Então, claro, eu lamento, né, que quando você fez a gente não tivesse ainda essa prática, né, porque ela tem, trazer esse pessoal de fora é muito interessante. Claro que isso não resolve o problema, porque, como você falou, você tem aí, para cada instituição financeira colaboradora, os seus processos e as suas diferenças. O próprio manual de crédito rural que você citou aí, ele muda todo ano, então não adianta muito querer também memorizar as coisas, memorizar os protocolos ou memorizar as taxas de juros, e de um ano para o outro muda. E o manual tem em torno de 300 páginas, né? Então, toda hora está sendo editada uma normativa, uma lei, um decreto, que altera essas normas, mas é importante a gente estar conectado e ter alguma, como diz a própria ementa, né? Algumas noções. Vamos lá, tem algumas questões para você. O que eu ia dizer, do ponto de vista do acadêmico, também ele tem que estar preparado, né? Ele tem que saber que a escola é importante para ele ceder o diploma e todo o conhecimento, experiência que você vivencia nos 5 anos ou mais do curso, mas a gente tem que manter um espírito de aprendizado constante, certo? Porque a nossa área também, ela revoluciona a todo momento, a todo ano, certo? Por exemplo, quando eu estudei, não existia os transgênicos. Quando eu estudei, estou vendo a professora Daiane aí, a fotinho dela, me lembrei das pragas. Todas as pragas da maçã, que são importantes hoje, não existiam na época que eu fiz o curso superior, né? Todas as pragas da maçã que eu estudei na época, hoje são pragas secundárias, de menor importância. E todas as que existem hoje e que exigem bastante atenção dos agricultores, da assistência técnica, não existiam na época que eu estudei. Então, se a gente não se dedicar para ficar se reinventando, acompanhando as mudanças, nós ficamos para trás e não vai adiantar a gente ficar apontando o dedo para aqui e para lá. Tá? Isso eu estou falando do ponto de vista agora do acadêmico, do formado, do egresso nosso, certo? Já falei que nós temos que, sim, como instituição, receber muito bem essas críticas e usá-las na melhoria dos nossos processos. Bom, nesse sentido, eu queria te fazer umas perguntas aí, assim, Bianca. Você citou, eu tinha uma pergunta, você citou até das taxas as taxas das linhas próprias aí da Credisulca, certo? Elas são um pouco maiores do que aquelas que vêm já dos programas Pronamp, Pronaf, e qual é o montante em valor ou em porcentagem que representa os projetos de crédito das linhas próprias em relação àquelas que já vêm, as linhas que já vêm do governo? Tu tens alguma informação para mim? Sim, em relação às taxas, eu não sei se é a tua primeira pergunta ali, se elas são maiores, né? As taxas, realmente, elas são maiores do que as do governo. E aí, como eu citei lá no meio do relatório, elas são definidas pela própria cooperativa e por comitê. Aí a gente opera com essas linhas quando o produtor ele não se enquadra no Pronaf, ou quando, por exemplo, ele se enquadraria no Pronamp, mas a gente não tem recurso de linha de Pronamp, porque pode acontecer também, né? Como é uma linha do governo federal, pode acontecer que a gente não tenha recurso disponível no momento. E quanto ao montante, eu confesso que a maioria é Pronaf, a grande maioria. Mas seria, assim, tipo, uns 75% Pronaf e o restante aí recurso próprio.
Na verdade, a gente opera bem pouco com Pronamp, então, porque as taxas do Pronamp cortou um pouquinho a tua última explicação. Tu ia explicar porque o Pronamp não é tão comum. Não, isso, é que a gente opera, tipo, se o produtor, ele se enquadra no Pronamp, convém mais a gente a operar com as nossas linhas próprias do que com o Pronamp, porque as taxas de juros são bem semelhantes. E a gente operando com as nossas linhas, a gente tem mais ganho. Entendi. Aí, mas 25% é bem considerável, então tem uma importância grande as linhas próprias, né, da Credisulca. Sim, é. Principalmente pela questão da comercialização, que principalmente agora nessa época a gente está fazendo muita, né? Porque o preço do arroz da forma que está, né? E a comercialização a gente opera somente com linha própria da cooperativa. Então, quando alguém vem para procurar uma comercialização, a gente já é na nossa linha, entende? Não tem Pronaf, nem nenhuma linha de governo. É nossa. Muito bem. Bianca, me fala um pouquinho mais, porque eu tenho curiosidade para saber sobre a questão do seguro contra granizo, porque também isso é uma coisa assim relativamente nova. Eu me lembro, há pouco tempo atrás, estavam tendo algumas iniciativas de seguro de granizo para maçã e para uva, mas eram bem poucas as empresas seguradoras. Na verdade, eu sei lembrar o nome de uma que estava com um projeto piloto para seguro contra granizo nessas duas frutíferas. Eu não tinha ouvido falar de seguro granizo para culturas anuais. Então, no teu relatório, tu apresentaste aí que tem para a questão do arroz. Tu sabe dizer se tem para outras culturas também? Tem sim para outras culturas, sim. Até quando a gente vai fazer a proposta do seguro granizo lá no sistema, ele habilita diversas culturas lá para a gente. Só que as que eu vi durante o estágio foi o arroz e para o milho. Para o milho, ainda bem pouco, eu acho que foram umas 2 propostas no máximo, mas a grande maioria foi para a cultura do arroz. E esse seguro, Bianca, ele é feito pelo próprio Cicobi Credisulca ou também há uma linha governamental para a questão do seguro? Não, é feito pelo próprio Cicobi. No caso, a seguradora é a Essor Seguros. A gente faz pelo sistema da Agronet e aí o Cicobi Credisulca, ele é o usuário, entende? É um usuário lá desse sistema, né? Aí o seguro granizo, ele é assim, os valores de cobertura, eles variam de 3 mil até 10 mil esse ano, pelo menos, né? Foi assim, de 3 mil até 10 mil. E ele vai aumentando de 500 em 500. Então, tipo, o produtor pode contratar 3 mil, 3.500, 7 mil, 7.500, por exemplo. O valor mais contratado é entre 7 e 8 mil. Aí, para a questão das coberturas climáticas, Muito a bem. gente tem o granizo, que ele é obrigatoriamente contratado, e aí o produtor ele pode escolher por contratar ou não a cobertura para vento e para VET. Para VET é a variação excessiva da temperatura. Aí dentro do VET, esse ano estava cobrindo também o excesso de chuvas. Aí, para o caso, aí tá.
contrato seguro para a área que o produtor quiser lá, né? Ele tipo, para minha área que eu tenho em Meleiro, eu sei que tem mais risco de dar VET. Então, eu quero contratar o seguro de 8 mil completo. Ele contrata completo. Para a área do Morro Grande, eu sei que não ocorre muito vento. Então, daí ele pode contratar, ele tem a opção de contratar só granizo e VET. Aí a gente precisa fazer o croquis dessa área, que é confeccionado pelo técnico. O técnico confecciona o croquis da área, geográficas, coloca qual cultivar que vai ser plantada, que tem que estar dentro do zonamento climático, coloca qual a época do plantio, e aí coloca as coberturas que o produtor definiu. Deixa eu ver se eu não esqueci de alguma coisa. Tá ótimo, já estou com essa pergunta. Não, tá ótimo assim, você já respondeu para mais do que Acho que é isso. Se eu tiver estava alguma dúvida. esperando, tá bom, Bianca? Tu sabe me dizer se ocorreu no tempo ou como que vocês aí da agência, aproveitando que você continuou aí, que ocorre com quem fica inadimplente por um financiamento de custeio? Porque na parte das máquinas ali, a gente sabe ter o seguro, né? Quando é para compra de terra, fica a matrícula vinculada. E existe um seguro também no caso do custeio? Teu microfone está fechado. Oi, Bianca, algum problema? Você tá questionando para o caso de quem não paga, por exemplo, a operação de custeio. Isso. Alguém que não paga o custeio. O que acontece? O que Oi? acontece? Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Você está perguntando para o caso de alguém que não pague, por exemplo. Exato. Não temos Quais são as um seguro consequências? para isso. Só porque daí, assim, no momento da negociação, ali, dependendo do valor do custeio, a gente analisa todas as condições do tomador e aí a gente coloca avalistas, tudo mais, né? Dependendo do valor. Mas, assim, também Tá bom. Aconteceu algum caso do quem tempo que você teve realiza aí? Eu sei que é pouco tempo. então, o risco ele é um pouco mais baixo. Algum caso? Você teve algum caso de inadimplência? No pouco tempo que você está aí. Vocês passaram por algum caso que tiveram que acionar os Se avalistas? teve algum caso de inadimplência? Não passamos, não. O que aconteceu na verdade, foi um produtor que chegou o dia do pagamento e ele não tinha o valor em conta, mas em contato com ele foi tudo resolvido diretamente com ele. Perfeito. Assim, uma curiosidade que eu tenho, quando você expôs aí, foi o crédito para aquisição de terras agrícolas, certo? E aí você passou todo o protocolo, explicou aí que a terra fica, né, a matrícula fica alienada para a Credisulca, para o Cicobi Credisulca, né? E precisa ter toda a documentação certinha a terra. Precisa ter a matrícula certinha,
ter o ITR em dia, precisa ter o CAR, e deve ter os impostos em dia também, além do ITR, né? A minha pergunta é, como o Brasil é um país muito cartorial, ele está entre os últimos lá dos índices de liberdade econômica, isso sim, a gente trabalhou lá na disciplina de economia, eu não conheço um caso, uma família que não tenha um problema de regularização de imóvel, por qualquer motivo que seja. Eu estou falando em imóveis em geral, não só imóvel rural. Então, isso não é um problema muito frequente para os casos de uso de crédito rural para aquisição de terras, algum problema na matrícula, na escritura, algum impedimento, assim, em função de problemas no cartório, problema de documentação atrasada, de, por exemplo, inventário faltando, isso não é comum, ou vocês não têm muito esta linha de crédito para investimento, para aquisição de terras rurais? Não, não foi visto nenhum desses problemas. Na verdade, quando é para aquisição de algum imóvel rural, a gente já solicita todos esses documentos referentes à matrícula, porque se tiver com alguma pendência, já não temos como executar a operação, né? Então, e depois de Tá ok. Como cortou, eu entendi uma parte da resposta, é que não aconteceu nenhum caso desse de alguém procurar com problemas na documentação, só ficou faltando você me dizer se esse é um crédito, uma linha de crédito comum, aí tem alguma proporção significativa, esse crédito para aquisição de terras. a aquisição. Sim, na verdade, a aquisição de terras, ela é feita por uma linha própria da cooperativa também. Até esse é um diferencial bem interessante do Cicobi, que bastante associados nos procuram por conta de outras cooperativas e outros bancos não ter essa linha. Mas a gente não teve problemas com o imóvel rural, não. Muito interessante. Aí já extraímos uma informação bem legal, que é um diferencial aí dessa cooperativa, né? Que você acabou de nos passar. Estou finalizando aqui, Bianca, as curiosidades que eu tinha, que é uma importante aqui, é o seguinte, você anunciou ali que usa o sistema SysBR, né? E aí você está operando aí os processos técnicos e com a documentação toda para gerar, então, o crédito rural, tudo dentro dos conformes. Minha pergunta é o seguinte, quanto tempo depois que você começou o estágio, você se sentiu assim já segura, estabelecida, confiante para gerenciar as coisas e não ficar dependendo de a todo momento pedir para alguém como é que faz isso, como é que faz aquilo? Quanto tempo? Porque eu sei que você está agora já aí segura, estabelecida e está fazendo as coisas e provavelmente busca ajuda só para uma dúvida ou outra de forma mais esporádica. A minha pergunta é, quanto tempo levou, quantos dias ou semanas no decorrer do estágio levou para você dizer assim, ó, não, pode deixar comigo que eu já estou dominando o sistema? Quanto tempo levou isso? Olha, para mim, tá bem craque assim mesmo, levou praticamente um mês. Eu tinha bastante dificuldade tanto com a parte do sistema, porque por se tratar de um banco também, às vezes a gente fica meio receoso assim de fazer alguma coisa errada, né? Parece que vai ser um erro gravíssimo, né? Qualquer tecla errada lá no sistema vai ser um erro gravíssimo, mas
tem todo mundo ali toda hora para te dar o suporte, né? Mas eu tinha bastante medo em relação a isso. E também eu tinha um pouco de dificuldade, assim, na hora que o associado sentava na minha mesa para pedir o que ele queria, eu direcionar para o que ele queria, entende? Ver qual era a finalidade mesmo, ver quais eram as linhas que a gente. Cortou de novo. Bianca, você está aí? Teu microfone fecha, acho que ele fecha Cortou sozinho. tudo? Foi? Tá, mas a resposta mais importante você já deu, tá? E aí sim Cortou. me deixa assim muito tranquilo e muito feliz, tá? Não, o mais importante a gente ouviu, Bianca, tá? Que é o seguinte, você disse que levou um mês. É isso, né? Isso mesmo. Então, eu acho que isso tranquiliza muito a mim, aos colegas aí, Nestor, Daiane, os dois que já foram coordenadores do curso. Por quê? Porque o curso é de 5 anos, e se você vai para uma empresa e vai se adaptar aos protocolos, aos padrões, aos sistemas da empresa, para trabalhar na tua área profissional, e levou só um mês para você se sentir segura e tá craque, como você falou aí, para operar, isso, para mim, está ótimo, certo? Mostra que só foi o tempo necessário para se adequar à realidade, aos padrões, como eu disse, desta empresa. Tá? Então, não há nenhum problema. Para mim, esse indicador ele é muito importante. Tá? Ele mostra, sim, que, apesar das nossas dificuldades, percalços e nossas imperfeições, sim, a gente pode comemorar de maneira geral, o resultado aí da formação, pelo menos da sua formação acadêmica, da sua formação em engenharia agronômica. Sim. Um último assunto aqui. Você falou, tá no relatório aqui, e permita-me, eu vou projetar para vocês. Desculpa se eu vou tomar um pouquinho de tempo aqui, mas eu peço a permissão para projetar um pedaço do teu relatório e umas 2 notícias. Lá na página 8, você fala que o crédito rural é para promover um maior desenvolvimento da área rural, né? Com taxas de juros abaixo do mercado e para possibilitar que o produtor se mantenha competitivo. Beleza, eu vou projetar 2 notícias agora. Essa aqui, 2 notícias bem recentes, certo? Que a produção industrial do Brasil vem reduzindo mês após mês, já há vários anos, e que a participação do agro no PIB brasileiro vem aumentando ano após ano, certo? Todos vocês podem procurar notícias semelhantes que elas se confirmam. Tá? E o que eu queria perguntar para ti é o seguinte. Claro que existe essa questão de quando tu trabalha numa área e agora você está focada aí, e que bom, a gente já comemorou o fato de você estar aí empregada na Credisulca, mas a gente tem que cuidar com aquela expressão de não se deixar ofuscar, né? Porque a gente tende, todos nós tendemos, somos seres humanos, a considerar mais importante a nossa área, aquilo que a gente está vivenciando, nossa área. Tipo, às vezes a gente dá uma importância maior para aquilo que a gente está fazendo em relação ao todo, certo? E a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: você explicou bem, tanto na apresentação como no relatório, que aí os tipos de produtores, né, o pequeno, o médio e o grande, aí é aquele que tem um faturamento anual acima de 2.400.000 reais, né? E a minha pergunta é:
Você acha que todos os produtores devem ter acesso ao crédito rural subsidiado porque você mesmo colocou no relatório, juros abaixo do mercado. E quando o juro é abaixo do mercado, ele está sendo subsidiado, ou seja, a sociedade está bancando, né? Não é o presidente, não é a Câmara, não é nenhum órgão, nenhuma instituição pública que está pagando. A sociedade brasileira está pagando para ter um juro mais baixo para um segmento da sociedade. Isso é o juro subsidiado e você aceitou, escreveu isso no relatório. A minha pergunta é, você acha que o agricultor, seja ele médio, grande ou pequeno, mas vamos pensar no grande, ele deve ter acesso ao crédito rural todos os anos, esse crédito subsidiado, ou deveria ser só para anos em que ele encontra alguma dificuldade, ou algum momento que ele se encontra mais descapitalizado por algum problema específico com as culturas e criações que ele trabalha? Ou ele deve sempre ter acesso ao crédito rural, mesmo um grande produtor com esses faturamentos classificados aí acima de 2.400.000? Eu acho, na minha opinião, que ele deve ter acesso todos os anos. Até porque as taxas, elas são diferenciadas para cada classificação de produtor, entende? Então, entende-se que o subsídio é menor, né? Para o grande produtor. A taxa de juros dele é maior, mas eu acho sim que ele deve ter acesso em todos os anos, qualquer momento que ele precisar. Direitos iguais para todos. Pensando principalmente no bem da empresa que vai estar fornecendo o crédito a ele, né? Cortou alguma coisa? Ouvimos bem a resposta. Tá bom, Bianca. Assim, a professora Daiane já passou a questão do relatório, eu vou te mandar o e-mail também com o relatório, ele está muito bem escrito aqui, já sendo redundante em relação ao que a Daiane falou. Eu marquei alguns pontinhos ali de uma concordância verbal, tem alguma questão metodológica muito pequena, não sei se foi na versão que veio para mim, mas aí tem numeração desde o começo, e aí tem a numeração é só a partir de um determinado capítulo. Eu marquei isso no texto, tá? Mas é bem pouquinha coisa, se tu pegar a minha sugestão ali, tu vai conseguir internalizar, entender e incorporar as sugestões, se assim vocês entenderem, em questão de 10, 15 minutos. Ok? Assim, de novo, eu quero agradecer, tá aí participando desse aprendizado, tá? Quero te desejar sucesso aí no teu emprego, espero que você possa crescer bastante aí dentro e possa abrir portas para novos colegas, novos egressos aí do nosso curso, e certamente nós vamos aproveitar essa abertura, como a professora Daiane já sugeriu, e trazê-la aqui para contar a sua experiência em algum momento do curso. Se não for lá na disciplina de introdução, talvez na própria disciplina ali de crédito rural ou na disciplina de administração. Tá bom, Bianca? De novo, parabéns. Parabéns ao orientador e muito obrigado aí por compartilhar essas informações com a gente. Muito obrigada também, eu agradeço por vocês estarem disponíveis para mim, para aceitarem esse. Ok, então agradecemos aí os questionamentos do professor Carlos Antônio Krause. De fato, essa ideia, né, sugerida tanto por você, Krause, e também pela Daiane, eu acho que eu vou levar isso para o ano que vem e colocar na minha agenda. Convocar a Bianca para vir dar uma aula aqui dentro da disciplina de Introdução à Agronomia. Essa é uma boa ideia. Bom, de qualquer forma, né, obrigado pela presença de todos, parabéns também pela sua apresentação, Bianca. A partir de agora, então, eu vou parar a gravação
né? E só vou rapidamente falar aqui para ficar ainda registrado. Parada a gravação, a gente solicita também na sequência que você, Bianca, saia dessa sala de reunião, tá? Momentaneamente. Aí nós ficamos aqui, eu e o professor Carlos Krause e a professora Daiane, para fazermos a avaliação da tua apresentação do teu relatório. E aí tu ficas atento no teu celular, que assim que daqui uns 3, 4, 5 minutos, coisa do gênero, você deve retornar a essa sala de reuniões para a gente comunicar para você o resultado final. Tá ok? Tá. Certo, então. Obrigada, vou me retirar e volto em seguida.